pouquinho do Café Mais Bíblia. Levítico capítulo 16. O dia da expiação. Falou o Senhor a Moisés depois que morreram os 2 filhos de Arão, tendo chegado aqueles diante do Senhor. Então disse o Senhor a Moisés: Dize a Arão, teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo, para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Entrará Arão no santuário com isto: um novilho para oferta pelo pecado e um carneiro para holocausto. Vestirá ele a túnica de linho sagrada, terá as calças de linho sobre a pele, cingir-se-á com o cinto de linho e se cobrirá com a mitra de linho. São estas as vestes sagradas. Banhará o seu corpo em água e então as vestirá. Da congregação dos filhos de Israel, tomará 2 bodes para a oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Arão trará o novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e pela sua casa. Também tomará ambos os bodes e os porá perante o Senhor à porta da tenda da congregação. Lançará sortes sobre os 2 bodes, uma para o Senhor e a outra para o bode emissário. Arão fará chegar o bode sobre o qual cair a sorte para o Senhor e o oferecerá por oferta pelo pecado. Mas o bode sobre que cair a sorte para bode emissário será apresentado vivo perante o Senhor, para fazer expiação por meio dele e enviá-lo ao deserto como bode emissário. Bom, aqui nós vemos os sacrifícios, né, como eram feitos nesse dia da expiação. Eram pegos 2 bodes e apresentados 2, e um deles seria apresentado vivo perante o Senhor para fazer expiação, né, ao Senhor, seria morto, sacrificado, né, e o outro seria, ele vinha vivo, né, eles traziam perante o Senhor, no caso perante os sacerdotes vivos, e ali eles faziam uma oração, como se eles fossem impartir ou passar, né, ou repassar ali os pecados do povo sobre aquele bode, e eles lançavam o bode ao deserto, né, como se fosse então um bode emissário. Aquele bode levaria os pecados, eles acreditavam, né, era algo, era uma regra, era uma lei feita pelo próprio Deus, aonde eles levavam esse bode e ali colocavam todos os pecados sobre aquele bode então era levado como emissário de todos os pecados ao deserto, e lá ele morria, e quando morresse então os pecados eles estavam perdoados, né? Os hebreus acreditavam também sobre, se você quiser anotar aí no seu caderno, o nome Azazel, que era o nome de um demônio que morava no deserto, era o que eles acreditavam, e por isso que Deus não fecundava aquela terra. De acordo com a tradição, os 2 bodes deveriam ser do mesmo tamanho, da mesma cor, ter o mesmo valor e ser o mais semelhante possível. Aqui fala que é em Azazel, né? Nós lemos aqui do versículo 8 ao 10, fala que é em Azazel, mas em Canaã era para fora da cidade, confirmando que Azazel não era o nome da cidade, né? Era amarrada então uma tira vermelha à porta do templo, e quando o bode saía do arraial, a tira ficava branca, simbolizando o perdão de Deus. Isso acontecia naquela época, né? Que quando a tira ficasse branca, quando o bode passasse pelos portões da cidade, era sinal que Deus tinha perdoado o pecado do povo. Flávio José escreveu que por volta dos anos 30, mais ou menos, a tira não ficava mais branca, e que as portas que o sacerdote fechava todos os dias sobrenaturalmente amanheciam abertas. Todas as noites as portas eram fechadas pelos sacerdotes, mas pela manhã, por volta dos anos 30, depois que as tiras não ficavam mais brancas, as portas amanheciam abertas. Era porque já não tinha mais o véu, né? Então eles fizeram uma porta simbolizando que agora o acesso está livre através de Cristo Jesus. O sacrifício pelo próprio sumo sacerdote.
Arão fará chegar o novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e pela sua casa. E imolará o novilho da sua oferta pelo pecado. Tomará também de sobre o altar o incensário cheio de brasas de fogo diante do Senhor, e 2 punhados de incenso aromático bem moído, e o trará para dentro do véu. Porá o incenso sobre o fogo perante o Senhor, para que a nuvem do incenso cubra o propiciatório que está sobre o testemunho, para que não morra. Tomará do sangue do novilho e com o dedo o aspergirá sobre a frente do propiciatório, e diante do propiciatório aspergirá 7 vezes do sangue com o dedo. O sacrifício pelo povo. Depois imolará o bode da oferta pelo pecado, que será para o povo, e trará o seu sangue para dentro do véu, e fará com o seu sangue como fez com o sangue do novilho. Aspergi-lo-á no propiciatório e também diante dele. Assim fará expiação pelo santuário por causa das impurezas dos filhos de Israel e das suas transgressões e de todos os seus pecados. Da mesma sorte fará pela tenda da congregação que está com eles no meio das suas impurezas. Nenhum homem estará na tenda da congregação quando ele entrar para fazer propiciação no santuário, até que ele saia depois de feita a expiação por si mesmo e pela sua casa, e por toda a congregação de Israel. Então sairá ao altar que está perante o Senhor e fará expiação por ele. Tomará do sangue do novilho e do sangue do bode e o porá sobre os chifres do altar ao redor. Do sangue aspergirá com o dedo 7 vezes sobre o altar e o purificará e o santificará das impurezas dos filhos de Israel. Havendo, pois, acabado de fazer expiação pelo santuário, pela tenda da congregação e pelo altar, então fará chegar o bode vivo. Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, todas as suas transgressões e todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode, e enviá-lo-á ao deserto pela mão de um homem à disposição para isso. Assim aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles para a terra solitária, e o homem soltará o bode no deserto. Depois Arão virá à tenda da congregação e despedirá as vestes de linho que havia usado quando entrara no santuário, e ali as deixará. Banhará o seu corpo em água no lugar santo e porá as suas vestes. Então sairá e oferecerá o seu holocausto e o holocausto do povo, e fará expiação por si e pelo povo. Também queimará a gordura da oferta pelo pecado sobre o altar. E aquele que tiver levado o bode emissário lavará suas vestes, banhará o seu corpo em água e depois entrará no arraial. Mas o novilho e o bode da oferta pelo pecado, cujo sangue foi trazido para fazer expiação no santuário, serão levados fora do arraial. Porém as suas peles, a sua carne e o seu excremento se queimarão. Aquele que o queimar lavará as suas vestes, banhará o seu corpo em água e depois entrará no arraial. A festa anual das expiações. Isso vos será por estatuto perpétuo. No 7º mês, aos 10 dias do mês, afligireis a vossa alma e nenhuma obra fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Porque naquele dia se fará expiação por vós, para purificar-vos, e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. É sábado de descanso solene para vós outros, e afligireis a vossa alma. É estatuto perpétuo. Quem for ungido e consagrado para oficiar como sacerdote no lugar de seu pai, fará a expiação, havendo posto as vestes de linho, as vestes santas. Fará expiação pelo santuário, pela tenda da congregação e pelo altar. Também a fará pelos sacerdotes e por todo o povo da congregação. Isto vos será por estatuto perpétuo, para fazer expiação uma vez por ano pelos filhos de Israel por causa dos seus pecados. E fez Arão como o Senhor ordenara a Moisés.
Bom, aqui nós vemos, né, então, um estatuto, uma lei que é seguida até os dias de hoje, né, pelos judeus e também por alguns cristãos, que é o dia da expiação, feito uma vez por ano, chamada também de Yom Kippur. Se você quiser anotar aí no seu caderno, Yom Kippur, que é o dia da expiação ou dia do veredito, também chamado de Yom HaZikaron, que é o dia do memorial. Então, se você quiser anotar aí, Yom Kippur, dia da expiação ou dia do veredito, e também chamado de Yom HaZikaron, dia do memorial. É feito então um clamor de arrependimento para expiação dos pecados da nação. É um dia mais sagrado para o judeu até o dia de hoje. Por quê? Porque até quem não crê e até quem não é um judeu assíduo, ele reverencia, ele faz esse dia de expiação, ele fica esse dia, ele cumpre esse mandamento, esse estatuto até mesmo para os judeus que hoje não são mais assíduos, não estão ali, não são mais ortodoxos, nem tradicionais. Sendo judeu, todo judeu que se diz judeu, não importa se ele é praticante ou não, ele faz esse dia, ele guarda esse dia, o dia do Yom Kippur. Eles não comem, não bebem, não usam nada de couro, não tomam banho, não faz nenhuma higiene pessoal, né? Não usam sapato, nem cinto de couro, no caso, né? E não saem de carro. E toda a capital de Israel, se você for olhar, se você pesquisar aí Israel no dia de Yom Kippur, você vai ver que é uma cidade com pouquíssimo movimento. Você vai ver poucas pessoas na rua, carros bem poucos, só mesmo estrangeiros, pessoas que não conhecem, né, esse estatuto é que você vai ver em movimento lá. Mas os judeus, os israelitas, eles guardam até os dias de hoje. Paulo também fazia, se você quiser dar uma averiguada lá em Atos, capítulo 27, versículo 9, também você vai ver que Paulo também guardava. Esse dia era o dia inteiro, né? Eram 24 horas, onde não se faziam essas coisas que eu acabei de dizer, né? Não comer, não beber, etc. E era para o perdão dos pecados coletivos de todo mundo, de toda a nação, né? De todas as nações. Então é algo que eles fazem até mesmo por nós, mesmo sem nos conhecer. Então, é um jejum para perdão dos pecados coletivos. Também é um clamor e arrependimento nacional e que o Senhor venha, né, abençoar, que é para o Senhor e para Azazel. Então, eles faziam e fazem até hoje esse dia da expiação para perdão dos pecados. Algo que poderia ser adotado por mim e por você. Eu sempre procuro também estar fazendo. Claro que isso não é uma obrigação, você não é obrigado a fazer, não é um mandamento para os dias de hoje, não é uma lei, mas é algo que eu acredito que seria muito bom se todos fizessem, pelo menos num dia no ano, né, todos ficassem em jejum, em consagração pelos pecados de toda a nação. Cada ano muda o dia, né? Porque o calendário deles é um pouco diferente, mas quando você geralmente ali em torno do mês de setembro em diante, setembro, começo de setembro ou fim de setembro, geralmente é o dia de Yom Kippur, mas isso você pode ver nas redes sociais, você pode procurar no Google, que todo ano ele já vai identificar para você o dia de Yom Kippur. Quero encerrar este capítulo desejando que Deus abençoe a tua casa, a tua vida, a tua família, o teu ministério, a tua saúde, em nome de Jesus. E até o próximo capítulo.